quando você erra uma questão e fica pensando nela o dia inteiro? Pois é, eu chamo isso de fantasma do Enem. Mas calma, School Friends, porque quase todo mundo tem uma questão mal resolvida. E sabe o que é bonito no aprendizado? Porque a gente sempre tem uma chance de recomeçar. E principalmente aqui no Nota 10. Então preste atenção na nossa próxima aula, porque tá digna de recomeço. E aí galera, aqui é o professor Hugo Gomes e eu venho aqui para trazer mais uma aula de matemática nessa reta final de preparação para a prova do Enem para vocês. Nessa aula de hoje eu vou abordar um tema que é a probabilidade, que é um assunto que está presente em todas as provas do Enem desde do seu nascimento, né? Desde a primeira edição do Enem até hoje, o assunto probabilidade ele é presente na prova. E quando falamos em probabilidade, eu acho que o que vem à mente da maioria das pessoas é qual é a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena, né? Acho que a probabilidade ela estimula muito essa curiosidade e esse sonho, né? De muita gente de ganhar na Mega Sena e resolver de uma vez por toda a sua vida. Então, fica aqui comigo nessa aula, que até o final dela eu vou mostrar para vocês e vou calcular com vocês a probabilidade de você apostar e ganhar na Mega Sena, beleza? Bem, eu acho super importante vocês entenderem em que contexto a probabilidade ela surge, ela passa a ser discutida, ela é interessante. Então a probabilidade surge ali no contexto da idade, final da Idade Média, começo da Idade Moderna, quando a nobreza, à época, começou a jogar, começou a brincar de alguns jogos e essa nobreza convidou alguns matemáticos, entre eles o Leibniz, que é considerado um dos pais da probabilidade, né? E convidou esses matemáticos para poder discutir, para poder eles explicarem qual eram as chances de alguém ganhar ou de perder naqueles jogos de azar. Então a probabilidade ela surge nesse contexto dos jogos de azar e depois ela se desenvolve e acaba sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento, como a previsão do tempo, como a genética, entre outras atividades. Mas o que move mais a curiosidade das pessoas é, de fato, qual a probabilidade de você ganhar ou de perder um determinado jogo de azar, certo? Então, nessa aula nós iremos definir probabilidade e ver todos os subtópicos que esse assunto já foi cobrado na prova do Enem, certo? Então, eu costumo dizer que identificar uma questão de probabilidade no Enem é muito fácil, porque no próprio enunciado já vai ter o termo lá, calcule a probabilidade ou qual a probabilidade. E em segundo lugar, depois de você identificar esse tema, a probabilidade, você precisa colocar essa questão num subtópico. Você precisa entender de que tipo de probabilidade aquela questão está tratando. Então, esse é um grande desafio que vocês, alunos, irão enfrentar no dia 16 de novembro, né, que é o dia da segunda prova do Enem. Então, hoje nós vamos explicar cada um desses tópicos e vamos aprender quais gatilhos que irão fazer a gente pensar em cada uma dessas formas de se resolver uma questão de probabilidade. Beleza? Vamos começar? Vamos começar com o primeiro e mais simples ponto, que é a definição, né? O que é probabilidade, matematicamente falando. Para entender o que é probabilidade, você precisa entender o que são duas coisas. Você precisa entender o que é o espaço amostral, que seria o conjunto formado de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Esse espaço amostral ele representa o universo de possibilidades. Por exemplo, se eu jogo um dado, o espaço amostral é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu aposto na Mega Sena, o espaço amostral vai ser do número 1 até o número 60, certo? Então, o espaço amostral representa o total de possibilidades de um determinado evento aleatório. O evento, ele é um subconjunto do espaço amostral e ele representa o quê? Aquilo que você quer que aconteça. Ele depende das condições que são impostas, certo? Então a gente define probabilidade dizendo que é um número que calcula, que representa a chance de um evento acontecer
e é definido pela razão entre o número de casos favoráveis, que seria o número de elementos do evento, dividido pelo número de casos possíveis, que é o número de elementos do espaço amostral. Então, se eu jogo um dado e pergunto qual a probabilidade de sair o número 2, 1 de 6, um caso entre 6, certo? Vamos a um exemplo sobre definição de probabilidade. Questão 1, questão do Enem, questão bem simples para a gente poder captar essa ideia. Uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendida em 5 peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 e 4 graus Celsius. Selecionando-se aleatoriamente uma das 5 peixarias pesquisadas, a probabilidade dela vender peixes frescos na condição ideal é igual a. Então, o aluno aqui deveria examinar o gráfico, deveria visualizar que são 5 peixarias disponíveis. Então, nós temos o número de elementos do espaço amostral igual a 5. Analisando a condição imposta, que é vender o peixe entre as temperaturas 2 e 4 graus Celsius, olhando para as temperaturas apresentadas, nós temos apenas uma. Então, o número de elementos do evento é igual a 1. Então, a probabilidade de escolher uma peixaria dessas ao acaso e ela vender peixe fresco é 1 sobre 5. Certo? Via de regra, determinar o espaço amostral é mais simples do que determinar o evento. Porque o espaço amostral ele não tem muitos critérios, né? É uma forma mais ampla e mais generalista de calcular. O evento é que vai trazer algumas nuances que pode dificultar ou não a sua vida, certo? Segundo tópico, probabilidade complementar. Significa a probabilidade de um evento qualquer não acontecer. É representada por P de A com essa barra em cima. Essa barrinha aqui em cima do A indica uma negação, certo? Sempre a soma da probabilidade do evento acontecer com ele não acontecer é 1, 100%. Ou o evento acontece ou não acontece. Eu tinha dito antes que ao jogar um dado de 6 faces, a probabilidade de sair o número 2 é 1 de 6. E a probabilidade de não sair o 2 é 5 de 6. Então, a probabilidade de acontecer com a probabilidade de não acontecer, elas são complementares. Então, ou acontece ou não acontece, certo? Em algumas vezes, dá menos trabalho você calcular a probabilidade do evento não acontecer do que a dele acontecer. Então, é bom que a gente tenha esse pensamento dúbio, no sentido de, será que eu vou para qual caminho? Eu vou calcular de acontecer ou de não acontecer? Porque uma faz você chegar automaticamente na outra. Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão para a gente entender melhor esse segundo tópico. Segundo uma pesquisa realizada no Brasil sobre a preferência de cor de carros, a cor prata domina a frota de carros brasileiros, representando 31%, seguido pela cor preta com 25%, depois a cinza com 16% e a branca com 12%. Com base nestas informações, tomando um carro ao acaso, dentre todos os carros brasileiros de uma dessas 4 cores citadas, qual a probabilidade dele não ser cinza? Então, a probabilidade dele não ser cinza seria o complementar de ser cinza, certo? Um detalhe importante, pessoal, ele não fala escolhendo um carro entre todos, tá? Ele não fala isso, ele fala escolhendo dentre os 4 cores citadas. Então, o meu espaço amostral não será 100%. Isso é um distrator que acaba confundindo muita gente. Porque, veja bem, se a questão dissesse, eu vou escolher um carro entre todos os carros brasileiros, logo, a probabilidade de ser cinza é 16, a de não ser é o complementar, ou seja, 84%. Já seria a minha resposta. Só que, na verdade, ele diz no texto que a gente vai escolher uma dessas 4 cores. Então, antes de mais nada, eu preciso somar 31%, mais 25%, mais 16%, mais 12%. Isso aqui vai me trazer o número de elementos ou a porcentagem do meu espaço amostral. 31 com 25, 56, com 16, 72, com 12, 84.
Vou somar ao contrário. 12 com 16, 28. 28 com 25, 53. 53 com 31, 84. Show. Então vamos fazer a probabilidade dele ser cinza. Vamos fazer a probabilidade dele ser cinza para depois a gente chegar na complementar, certo? Então, escolhendo um desses carros dessas 4 cores, a probabilidade dele ser cinza é 16 de 84. Eu posso simplificar essa razão por 4 e chegar em 4 de 21. Logo, a probabilidade complementar, ou seja, a negação aqui, ó, a probabilidade dele não ser cinza vai ser 21 menos 4, 17 de 21. 17 de 21, gabarito, letra E. Beleza? Aqui nós temos um exemplo, segundo tópico, de probabilidade complementar, que seria a probabilidade do evento não acontecer. Show? Vamos em frente? Vamos para a próxima questão. Terceiro tópico, né? Primeiro tópico, depois a questão. A gente vai fazer sempre nesse formato. Eu explico e a gente faz um exemplo. Probabilidade da união de 2 eventos. Da teoria dos conjuntos, lá na teoria dos conjuntos, diagrama de Venn, a gente aprendeu que o número de elementos de A união B é a soma do número de elementos de A com o número de elementos de B menos a interseção. Né? Por quê? Porque quando eu somo elementos de 2 conjuntos, pode ser, certo? Não é obrigado sempre, mas em alguns casos existem elementos que pertencem aos dois. Por exemplo, se você for somar todas as pessoas que você conhece que são do sexo feminino com todas as pessoas que você conhece que usam óculos de grau. Se você somar as pessoas que têm do sexo feminino e as que usam óculos de grau, com certeza vai existir aí interseção. Vai existir pessoas do sexo feminino que usam óculos. Então essas pessoas não podem ser contadas 2 vezes na hora de você contar todo mundo. Por isso que você soma o número de pessoas do sexo feminino, mais usa óculos e tira a interseção, porque está sendo contado 2 vezes. Da probabilidade, para chegar na probabilidade, basta dividir essa expressão lá da teoria dos conjuntos pelo número de elementos do espaço amostral. Então, se eu divido pelo número de elementos do espaço amostral, eu vou ter a probabilidade. Então, a gente lê assim. Probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B é igual à probabilidade de acontecer o A mais a probabilidade de acontecer o B menos a probabilidade da interseção de A com B. Quando os eventos são mutuamente excludentes, ou seja, quando o fato de um evento acontecer impede o outro de acontecer, eu vou já dar um exemplo disso, você só ignora essa interseção, certo? Veja bem, vamos para um exemplo de eventos mutuamente excludentes. Pode ser, joguei um dado de 6 faces e eu pergunto qual a probabilidade de dar 2 ou 4. Então veja só, o ou, conectivo ou implica uma adição, né? Então eu já vou pensar em somar as probabilidades. E ao mesmo tempo que eu quero somar as probabilidades, eu também preciso me preocupar se tem interseção ou não. Então eu pergunto a você, na face 2 e na face 4 do dado, tem como ter uma interseção? O dado pode dar 2 e 4 ao mesmo tempo? Não. Então, esse exemplo é um exemplo de evento mutuamente excludente. Quando acontece um, impede o outro totalmente de acontecer, certo? E aí a gente diz que a probabilidade de acontecer A ou B é a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B. Beleza? Vamos recapitular o que a gente viu até agora. Nós vimos 3 tópicos. O primeiro tópico foi a definição de probabilidade, número de elementos do evento sobre o espaço amostral. Depois vimos probabilidade do evento complementar, ou probabilidade complementar, que é a negação da probabilidade. E agora o terceiro tópico, probabilidade da união de 2 eventos. Vamos ao exemplo, questão número 3. Vamos ler comigo. O resultado de uma pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo, de 27 de julho de 2008, sobre o perfil do jovem brasileiro, mostra que 25% estudam e trabalham, 60% trabalham e 50% estudam. A probabilidade de que um jovem brasileiro, escolhido ao acaso, não estude e não trabalhe é... Então, veja, ele brinca com o conectivo e também com a disposição, né, desses entrevistados, né? Então, há 2 formas bem interessantes de se responder essa questão. A primeira, que eu julgo que o pessoal mais gosta, é utilizando a teoria dos conjuntos,
né? Você vai colocar aqui o conjunto dos que trabalham, você vai colocar aqui o conjunto dos que estudam, e você vai começar pela interseção, 25% trabalha e estuda. Se 25% trabalha e estuda e no conjunto trabalha tem que ter 60, 60 menos 25, 35 só trabalha. Se 50 tem que estar no conjunto estuda, 50 menos 25, 25 apenas estuda. Somando os três, eu tenho aqui 50, 85, aqui fora eu tenho 15%. Então 15% não estuda e não trabalha, porque está fora dos dois conjuntos, certo? Outra forma de fazer isso seria o número de elementos dos elementos que trabalham ou estudam é igual ao número de elementos do conjunto que trabalha mais o número de elementos dos que estudam menos o número de elementos de que estudam e trabalham, certo? Que é a interseção. Veja, a união eu não sei, né? Vou descobrir. O número de elementos que trabalham ou estudam é igual a número de elementos do conjunto que trabalha, 60% dos entrevistados. Que estuda, 50% dos entrevistados. Que estuda e trabalha, 25% do entrevistado. Logo, o número de elementos de quem estuda ou trabalha vai ser 110 menos 25, 85%. Então, quem estuda ou trabalha, 85%. Logo, a gente calcula o complementar e diz que 100% menos 85, 15% não estudam e nem trabalham. Gabarito, letra B. Show? Vamos para o próximo. Próximo tópico. Probabilidade condicional. O que é probabilidade condicional? É um tipo de probabilidade que, antes de você estudar o fato provável, vai existir uma condição prévia, né? Vai existir uma condição prévia que vai afetar a sua probabilidade, que vai mudar o seu espaço amostral. E aí você precisa analisar isso com mais cuidado e com mais atenção. Perceba aqui na fórmula que está escrita, ó. A gente lê assim: P de A barra B significa a probabilidade de A acontecer sabendo que B já aconteceu, certo? Probabilidade de A acontecer sabendo que B já aconteceu. Então, B é um evento prévio. Vai ser igual a probabilidade de acontecer o A e B simultaneamente. Por quê? Porque se B já aconteceu e eu quero que A aconteça, o que vai acontecer lá no numerador é os dois ao mesmo tempo, né? Porque um já aconteceu e o outro eu quero que aconteça. E no denominador você tem a probabilidade de acontecer o evento B, porque ele já é um fato consumado, certo? Para eventos independentes, quando um não depende do outro, a probabilidade de A acontecer sabendo que B já aconteceu é a própria P de A. Vou explicar melhor para vocês. Vamos para o exemplo e vamos usar o dado de novo, certo? Eu disse lá no início para vocês que ao jogar um dado, a probabilidade de você ter o número 2 é 1 de 6, certo? Mas se eu disser assim, preste atenção. Ao jogar um dado, sabendo que o resultado dele deu par, um número par, qual a probabilidade de dar 2? Vai mudar. Vai mudar a minha probabilidade. Por quê? Porque se já é sabido que o resultado deu um número par, então eu só tenho 3 possibilidades para número par, que é 2, 4 e 6. Dentre essas 3, uma me interessa. Um é o meu evento, que é o 2. Então a probabilidade de sair o número 2, sabendo que o resultado do dado deu um número par, é 1 de 3. 1 de 3, certo? Ao invés de 1 de 6, é 1 de 3. Isso é um evento condicional, é um evento que tem uma condicionante que altera o cálculo da probabilidade. Vou dar um exemplo que não altera. Por exemplo, eventos independentes, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu jogo um dado e uma moeda. Jogo um dado e jogo uma moeda. Qual a probabilidade da moeda da coroa, sabendo que no dado deu 2? Então já é sabido que no dado deu 2. Eu quero saber qual a probabilidade da moeda da coroa.
Lógico que não tem nenhuma interferência, são eventos independentes. O fato de ter dado o número 2 no dado não vai mexer e não vai alterar em nada o resultado da moeda, da probabilidade da moeda. Então esses dois eventos são independentes e você diz assim, a probabilidade de A acontecer, sabendo que B já aconteceu, é a própria P de A, certo? No próximo tópico vocês vão entender o porquê que eu estou abordando dessa forma. Vamos para o exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Com esse exemplo a gente vai finalizar a primeira parte da nossa aula. Na volta eu vou trazer mais 2 tópicos de explicação teórica e mais algumas questões para a gente praticar esse assunto. Vamos para a questão 4. Em uma pesquisa, 210 voluntários declararam sua preferência por um dentre 3 tipos de sobremesa e uma dentre 4 opções de sabores. Os resultados foram agrupados e dispostos no quadro a seguir. Sendo sorteado ao acaso um dos voluntários, qual a probabilidade de que sua preferência seja pelo sabor morango, se já é sabido que sua sobremesa predileta é pudim? Então perceba, eu quero saber a probabilidade da pessoa gostar de morango, do sabor morango, mas eu já sei que ela gosta de pudim. Então isso já é uma condição, certo? Isso é uma condição e que vai afetar a minha probabilidade. Eu vou escrever assim, ó, probabilidade da pessoa gostar de morango, sabendo que ela gosta de pudim. Então, se eu sei que ela gosta de pudim, essas pessoas que gostam de gelatina, essas pessoas que gostam de mousse, isso já não é mais, não faz parte mais do espaço amostral. O que faz parte do espaço amostral é apenas 80 pessoas que gostam de pudim. Dentro desse espaço amostral de 80 pessoas que gostam de pudim, quantas delas gostam de sabor morango? 28. Simplifico por 4, 7 de 20. 7 de 20, gabarito letra A. Vou fazer aqui outro questionamento para poder ilustrar essa questão da probabilidade condicional. Vou perguntar assim para vocês. Qual a probabilidade dessa pessoa gostar de mousse, sabendo que o sabor preferido dela é limão? Veja bem, qual a probabilidade dela gostar de mousse, sabendo que a sobremesa preferida dela tem sabor limão? Então, se eu sei que tem sabor limão, elimina as pessoas que gostam de morango, elimina as pessoas que gostam de baunilha, elimina as pessoas que gostam de coco. Então, quantas gostam de limão? 59. Dessas 59 que gostam de limão, quantas gostam de mousse? As que gostam de mousse são 12. 12 de 59. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Na volta do intervalo, eu vou trazer para vocês mais 2 tópicos teóricos e mais 6 questões para a gente poder debater melhor esse tema, que é um tema muito relevante para a prova de matemática do Enem. Até já! Voltando para a segunda parte da nossa aula, sou o professor Hugo Gomes e estou trazendo aqui uma breve aula sobre probabilidade, que é um dos temas mais cobrados. Mais cobrados no sentido de que ele sempre está presente na prova. A expectativa de quantidade de questões desse assunto na prova do Enem varia ali em torno de 2 a 3 questões, né? Tem ano que passa de 3, tem ano que cai apenas uma, mas o mais esperado, o que mais se repete são 2 a 3 questões desse assunto. Na primeira parte da aula, nós estudamos 3 tópicos de probabilidade e nós fizemos exemplos de cada um deles. O primeiro tópico foi a definição de probabilidade, que seria o número de eventos sobre o número de espaço amostral. O segundo tópico que nós estudamos foi sobre a probabilidade complementar. Probabilidade complementar, que seria a probabilidade do evento não acontecer. O terceiro tópico que nós estudamos foi a probabilidade da união de 2 eventos. E, na verdade, o quarto tópico, foram 4 tópicos antes do intervalo, o quarto tópico foi sobre probabilidade condicional. Agora, voltando para a segunda parte, nós iremos tocar no quinto ponto, que é probabilidade de eventos sucessivos, certo? Probabilidade de eventos sucessivos seria o quê? Eventos que são independentes e que vai acontecer um e depois o outro. Eles são ligados pelo conectivo I. Então, é muito interessante que você faça o link
do princípio fundamental da contagem com esse tipo de probabilidade. Porque quando a gente fala o conectivo ou, implica uma soma, e a gente tem que sempre se preocupar se tem interseção ou não, para poder fazer essa subtração. E o i indica um produto, ou indica a soma e indica o produto. Então a probabilidade de acontecer A e B é a probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de acontecer B. A probabilidade de acontecer A e B e C é a probabilidade de acontecer A vezes a probabilidade de acontecer B vezes a probabilidade de acontecer C. Isso são eventos independentes e sucessivos. A gente multiplica as suas possibilidades. Vamos ao exemplo. Questão 5. Um jogo de memória é formado por 6 cartas, conforme as figuras que se seguem. 2 corações, 2 estrelas e 2 carinhas. Após embaralhar as cartas e virar as suas faces para baixo, o jogador deve buscar as cartas iguais, virando exatamente 2. A probabilidade de ele retirar ao acaso 2 cartas iguais na primeira tentativa. Então, a gente pode responder essa questão de 2 formas. A gente pode responder utilizando o princípio fundamental da contagem, ou a gente pode responder utilizando também as fórmulas de combinação. Vamos responder das 2 formas, prestem bem atenção. Na hora de retirar a primeira carta, como todas elas permitem que eu tenha um par, eu posso tirar qualquer uma das 6. Então a gente escreve 6 sobre 6. Isso seria a probabilidade de tirar a primeira, certo? Aí você vira. Para poder entender melhor, é bom que você suponha qual carta você virou, para que a partir daí você consiga prosseguir no raciocínio. Então imagine que você tirou o coração. Virei o coração, está aqui. O que é que eu preciso para formar o par? Virar o outro coração. Quantas cartas vão sobrar, quantas cartas vão restar no meu espaço amostral? 5. E dessas 5, quantas são corações? Só uma, só tem uma carta coração. Então 6 de 6 é 1, 1 vezes 1 de 5 dá 1 de 5. Essa é a nossa resposta, gabarito, letra D. Mas eu poderia pensar assim também. Veja outra forma interessante de pensar. De quantas formas diferentes eu posso, dessas 6 cartas, escolher um par? Seria a combinação de 6, que eu vou escolher 2, já que a ordem que eu escolho as cartas não importa. Eu teria 6 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, perdão, 2 fatorial, né? 6 menos 2, 4 e repete o 2. E aí eu simplifico, né? Desenvolvo 6 até o 4. Simplifico 4 fatorial com 4 fatorial. Chego em 15. Então eu tenho 15 possibilidades de escolher 2 cartas entre 6. Então qual a probabilidade de eu formar um par? Quantos pares distintos tem aí? 3 pares. 3 pares entre 15. 3 de 15 simplificando por 3, 1 de 5. Então normalmente questões de probabilidade permitem que vocês façam dessas 2 formas. A forma usando o princípio fundamental da contagem e a forma usando fórmulas de arranjo de combinação, permutação. Isso é bem comum, certo? Normalmente os alunos preferem fazer pelo PFC, fica a seu critério. Probabilidade binomial, esse é o nosso último tópico, esse é o 6º tópico, que é muito parecido com o 5º. O que vai acontecer aqui na probabilidade binomial é que eu vou ter a ocorrência de N eventos sucessivos e que a ordem que esses eventos acontecem vai importar. Então, além de eu multiplicar as probabilidades desses eventos acontecer e também deles não acontecerem, eu preciso também considerar a ordem que esses eventos acontecem, certo? O exemplo mais simples e mais claro sobre probabilidade binomial é quando, por exemplo, um casal decide ter 3 filhos e quer saber qual a probabilidade de ser 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Então, veja bem, eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo antes da gente seguir para a primeira questão. Então, qual a probabilidade de eu ter 3 filhos e ser 2 mulheres e um homem? Porque perceba, se eu tenho o homem primeiro, o homem é o mais velho, né? O homem é o mais velho. Se eu tenho um homem em segundo, eu vou ter a mulher mais velha e a mulher mais nova e o filho do meio. Então, a ordem que
esses filhos vão, né, nascer, elas importam, certo? Eles importam. Então, veja bem, preste atenção. Probabilidade de ser 2 mulheres e um homem vai ser calculada assim. Probabilidade de ser mulher, 1/2. Probabilidade de ser um homem, 1/2. Probabilidade de ser uma mulher, 1/2. É tudo igual. Então, vamos dizer que nesse início eu considerei mulher, mulher, homem, certo? Para finalizar a nossa questão, eu preciso multiplicar pela permutação de 3 filhos com 2 repetidos. Porque eu tenho que considerar esse homem que está em terceiro, eu tenho que considerar ele também em segundo, também em primeiro. E as 2 mulheres, a permutação entre elas não precisa ser contada porque elas são elementos de mesma natureza. Então o cálculo fica 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1/8. 3 fatorial sobre 2 fatorial é 3, dá 3/8. Eu explico melhor para vocês porque é 3/8. Veja bem, ó. No universo ter 3 filhos, nós podemos ter 3 mulheres, nós podemos ter 2 mulheres e um homem, nós podemos ter 1 mulher e 2 homens, e nós podemos ter 3 homens, certo? Então, deixa eu colocar essas anotações aqui do lado. Na ocorrência de 3 filhos, eu posso ter mulher, 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 eu posso ter mulher, mulher, homem, eu posso ter mulher, homem, homem, e posso ter homem, 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 certo? São essas as possibilidades, então só são 4, né? Só que veja bem, o primeiro filho pode ser homem ou mulher, o segundo filho pode ser homem ou mulher, o terceiro filho pode ser homem ou mulher. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então são 8 possibilidades quando eu tenho 3 filhos, e não só 4. O que é que está faltando aqui? Está faltando exatamente fazer a permutação, ó. Mulher, homem, mulher, homem, mulher, mulher. Aqui, mulher, homem, homem, e homem, homem, mulher. Certo? Agora sim nós temos as 8 possibilidades que esse número aqui descreve. E dessas 8, quantas delas tem 2 mulheres e um homem? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Então eu tenho aí 3 opções entre 8, que são os casos de ter 2 mulheres e um homem. Vamos ao exemplo sobre probabilidade binomial. Questão do Enem. Controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade desse cliente sair da loja com exatamente 2 defeituosos? Então eu comprei 4. Imagina, você está com 4 aparelhos na sua frente. Eu quero a probabilidade de 2 ser defeituoso. Então os 2 primeiros serem defeituosos é uma coisa, os 2 últimos é outra. Por mais que sejam iguais os celulares, por mais que tenham as mesmas características, cores, etc. e tal, são aparelhos diferentes. Então, os 2 terem defeito é diferente de outros 2. Por isso que é uma questão de probabilidade binomial. Então, são 4. Eu tenho 4 eventos. Ocorrência de 4 eventos. Probabilidade do primeiro aparelho ter defeito, 0,2%. Probabilidade do segundo aparelho ter defeito, 0,2%. Probabilidade do terceiro não ter defeito, porque eu só quero 2 com defeitos, 99,8%. Por quê? Porque isso é a probabilidade complementar. Certo? E o último, não ter defeito, 99,8%. Feito isso, o que é que está faltando para a gente poder encerrar nosso raciocínio? Está faltando você apenas permutar os 4 aparelhos com 2 que são defeituosos e 2 são bons. Permutação de 4 com 2 elementos repetidos, que são os aparelhos que têm defeito, e 2 que não têm. Então, a gente vai ficar com 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 0,2% ao quadrado, vezes 99,8% ao quadrado. Resposta final, alternativa que vocês encontrariam lá no Enem, o cálculo dessa permutação vai dar 6, e aí você deixa assim, ó, 6 vezes 0,2% ao quadrado, vezes 99,8% ao quadrado. Então, a probabilidade do evento acontecer, 0,2%, elevado ao número de vezes que ele acontece, 2.
A probabilidade dele não acontecer, 99,8, elevada ao número de vezes que ele acontece, também 2, vezes a permutação, o número de casos de permutar esses elementos. Beleza? Vamos para a questão número 7. Nós temos mais 4 questões para finalizar nossa aula e esse raciocínio sobre probabilidade. Considere uma prova de matemática constituída de 4 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, das quais apenas uma é correta. O candidato decide fazer essa prova escolhendo aleatoriamente uma alternativa em cada questão. Quem nunca, né? Vai chutar a prova, ele não estudou, vai chutar todas as questões. A pergunta é correto afirmar que a probabilidade desse candidato acertar nessa prova exatamente em uma questão Então, a probabilidade de eu acertar exatamente em uma. Aí você vai ter que entender que são 4 eventos sucessivos, são 4 questões, e como eu quero acertar uma, eu vou errar 3. E a ordem importa, porque acertar a primeira é diferente de acertar a segunda, é diferente de acertar a terceira, é diferente de acertar a quarta. Então você escreve assim, probabilidade de acertar. Só tem uma alternativa certa entre 4. Probabilidade complementar, probabilidade de não acertar, 3 de 4, certo? Então são 4 questões, eu quero acertar uma. Então coloco probabilidade de acertar, 1/4. Probabilidade de errar, 3/4. Probabilidade de errar outra, 3/4. Probabilidade de errar outra, 3/4. Do jeito que está posto aqui, eu estou acertando a primeira e errando a segunda, a terceira e a quarta. Para poder contabilizar tudo direitinho, eu preciso permutar por 4, 4 questões com 3 erros e 1 acerto. Com 3 elementos repetidos, 3 erros, tem a mesma natureza, e 1 acerto, esse 1 é dispensável porque 1 é neutro, 1 fatorial é igual a 1. Então aqui vai ficar 4 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, sobre 4 vezes 4, 16, 64, 256. 4 fatorial sobre 3 fatorial dá 4. E quando você simplificar 4 com 256, você vai voltar a ter 64. 27 de 64, gabarito. Letra A. Show? Letra A, questão 7, mais uma de probabilidade binomial. Questão 8. Em uma competição há 7 candidatos, 2 do sexo masculino, 5 do sexo feminino. Para definir os 2 primeiros candidatos que irão iniciar a competição, efetuam-se 2 sorteios seguidos, sem reposição, a partir de uma urna contendo fichas com os nomes de todos os candidatos. Nessa situação, a probabilidade de os 2 nomes sorteados serem do sexo feminino é de... Veja bem, agora que nós vimos todos os tópicos em um exemplo de cada, fica claro aquela minha fala do início. Eu leio a questão, peguei a prova do Enem, leio a questão, fica muito simples identificar que é uma questão de probabilidade. Porque no próprio texto vai ter o termo probabilidade, qual a chance. Então, a primeira parte a ser vencida é essa, é identificar o assunto da questão, que aqui vai ser simples. O segundo ponto a se vencer é encaixar essa questão em um daqueles 6 tópicos que eu passei aqui para vocês, que são quais? Definição de probabilidade, probabilidade complementar, probabilidade da união de 2 eventos, probabilidade condicional, probabilidade de eventos sucessivos independentes e a probabilidade binomial. Então você precisa encaixar essa questão em um desses 6 tópicos para poder desenvolver o raciocínio. Então, pelo fato de você ter aqui um sorteio que vai ter 2 pessoas, então eu tenho 2 eventos, tenho 2 sorteios, logo, eventos sucessivos independentes. Vale também ressaltar que é sem reposição, certo? Você sorteia o primeiro e ele é excluído depois para o segundo sorteio. A pergunta é, qual a probabilidade de 2 serem do sexo feminino? Então, no meu espaço amostral, eu tenho 2 do sexo masculino, mais 5 do sexo feminino. Tenho no total de 7 pessoas. A probabilidade de eu escolher a primeira pessoa e ela ser do sexo feminino é 5 de 7. E a probabilidade de eu escolher a segunda pessoa e ela ser também do sexo feminino é 4 de 6, porque ela foi excluída do grupo, a primeira que já foi sorteada. Posso simplificar 4 e 6 por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 5 vezes 2, 10, 3 vezes 7, 21, 10 de 21. Alternativa certa, letra A, certo? Essa questão ela é de probabilidade de eventos sucessivos independentes. Por quê?
porque você tem 2 sorteios, tá? Vamos para a questão 9. Sempre com essa visão investigativa, né? Investigativa de que tópico da probabilidade esse assunto está abordando. Questão 9 diz: um concurso público ofereceu vagas a cargos de nível médio e superior, tendo sido permitida a inscrição para ambos, caso o candidato assim o desejasse. O quadro abaixo mostra o número de inscritos para cada um desses níveis. Eu tenho inscrição à vaga de nível médio, 2.200 pessoas, inscrições à vaga de nível superior, 1.060 pessoas, inscrições às vagas de nível médio e nível superior, 520 pessoas. Com base no exposto acima, é correto afirmar que se escolhermos ao acaso uma pessoa inscrita nesse concurso, a probabilidade de que ela tenha feito sua inscrição somente no nível superior é de... Então, eu trouxe aí pessoas que fizeram inscrição para o ensino médio, ensino superior e os dois. É uma questão claramente de união de 2 eventos. É uma questão que parece muito com questão de teoria dos conjuntos, certo? Então, para a gente raciocinar e para a gente chegar na resposta, vamos montar um diagrama de Venn. Vamos montar o diagrama de Venn, colocando pessoas que se inscreveram para o nível médio, pessoas que se inscreveram para o nível superior. Mas eu preciso sempre começar pela interseção, certo? Então, inscrições às vagas de nível médio e superior, 520. 520 pessoas aqui na interseção, certo? Se o conjunto ensino médio tem 2.200, 2.200 menos 520 vai dar, seria 2.000 menos 320, 1.680, certo? 1.600 com 500 dá 2.100, 80 mais 20, 2.200. E inscrições no nível superior, 1.060 menos 520, 540. Show? Então, todos se inscreveram no concurso, todos estão aqui colocados. E a pergunta da questão é: qual a probabilidade de se escolhermos ao acaso uma pessoa inscrita nesse concurso? Precisamos somar, né? 2.200 de médio com 700, com 540. O número de elementos do espaço amostral vai ser 2.740. Então a questão quer saber quantos fizeram apenas, somente o nível superior. Então a resposta, 540, probabilidade somente superior, somente inscrição para o nível superior. 540 de 2.740. Simplifico o 0 e 0. Simplifico por 2, 27 de 137. Vamos ver se tem essa. 27 de 137, letra C, é o nosso gabarito. Show? Vamos para a próxima. Vamos para a nossa última questão. Aquilo que eu prometi para vocês no começo dessa aula. Vamos agora falar sobre Mega Sena, que é a grande curiosidade quando se fala em probabilidade. A grande curiosidade de todo mundo é: qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? Vamos lá, vamos calcular. A Mega Sena é uma das loterias mais conhecidas do Brasil. Para apostar, o jogador escolhe 6 números distintos dentre os 60 disponíveis, de 1 a 60. O prêmio principal é destinado a quem acertar os 6 números sorteados. Um estudante curioso sobre suas chances resolveu calcular a probabilidade de ganhar o prêmio principal com apenas um jogo simples de 6 números. Qual a probabilidade do jogador ganhar com uma única aposta? Então, galera, eu preciso, se eu já vou apostar uma vez, então já fica claro que o número de eventos é só 1. Eu só tenho uma chance de ganhar. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim, para poder chegar na resposta correta é: qual é o número de casos possíveis, né? Então, você vai pensar assim: a ordem que as bolinhas saem no jogo da Mega Sena, a ordem não importa, tá? A ordem não importa. Então, o número de elementos do espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades, vai ser dado por uma combinação de 60 números que eu vou escolher 6. Né? Uma combinação de 60 que eu vou escolher 6, porque existem 60 possibilidades e 6 serão sorteados. 60 fatorial sobre 60 menos 6, 54 fatorial, 6 fatorial, certo? A gente desenvolve esse 60
A gente vai multiplicar aqui, ó, até chegar no 54. Vai reduzindo, 57, 56, 55 e 54 fatorial. Paramos aqui sobre fração 6, repete 54 fatorial, né? E desenvolve o 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifique 54 fatorial com 54 fatorial. E aí vou fazer algumas simplificações aqui, ó. 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60. 60 vai embora com 60. 4 eu posso dividir o 56, né? Porque 56 por 4 vai dar... 56 para 2 dá 28, por 2 dá 14, né? 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 56 para 4 dá 14. E podemos também dividir 57 por 3. 57 por 3 dá 19. 3 vezes 9, 27 é 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, 59 vezes 58 vezes 19 vezes 14 vezes 55, né, multiplicando os números que restaram no meu denominador, o número de elementos do espaço amostral vai dar 50.063.860. Tá? Claro que eu não fiz essa multiplicação mentalmente, é porque eu já sabia que chegaríamos nesse valor, né? 50 milhões, um pouco mais de 50 milhões. Então, a probabilidade de você acertar as 6 dezenas da Mega Sena é uma chance, né? Jogando só um jogo, entre 50 milhões 63.860. Se você for transformar isso em porcentagem, isso aqui vai dar aproximadamente 0,00002% de chance de você ganhar. Então é muito, muito baixo. É muito baixo a probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Então é melhor você estudar para o Enem, né, para poder garantir o seu futuro, do que contar com a chance de você ganhar na Mega Sena. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Voltamos, School Friends! E olha só, achou difícil? Calma, porque cada questão é um Ctrl+Z espiritual e temos sempre uma chance de recomeçar. Então preste atenção na nossa próxima aula. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química do Nota 10. Eu sou o professor Jefferson Lancaster e hoje nós vamos falar um pouco sobre o segundo tema mais solicitado aí nas questões de Química do Enem, que é a eletroquímica. Eu acredito que talvez esse termo, principalmente para quem está no terceiro ano do ensino médio, que vem estudando ali bastante orgânica, fica um pouco à mercê ali do esquecimento. Mas a eletroquímica é todo o conteúdo de química que a gente vê principalmente no segundo ano do ensino médio. E eu entendo que esse período, né, do ensino médio é aquele na qual a gente está ali lidando com muitos cálculos químicos. Isso é normal, mas é nesse momento que a gente aprende sobre eletroquímica. E hoje esse é o tema da nossa aula. Eletroquímica, esse termo, ele pode ser dividido em duas partes. Eletro, que vem de eletricidade, e química, que é a nossa área. Ou seja, é toda a eletricidade que está envolvida em processos, em mecanismos ou em reações químicas. Beleza? Mas, partindo aí dos princípios gerais, né, da eletroquímica, o que seria ela propriamente dita? A eletroquímica é a área da química que estuda os processos de oxidação e redução, ou seja, as reações redox, e sua relação com a produção e o consumo de energia elétrica. Ou seja, a humanidade ela desenvolve esses processos eletroquímicos ao seu favor, uma vez que nós precisamos, né, diariamente de eletricidade. Não somente nos eletrodomésticos, mas também em pequenas coisinhas do nosso dia a dia, como por exemplo o nosso telefone ou o nosso notebook. Tudo isso envolve eletricidade e o ser humano está consumindo cada vez mais essa eletricidade.
Então é necessário que esse conceito ele seja de fato amplamente estudado, né, para que a humanidade alcance aí as suas necessidades. A eletroquímica ela está diretamente ligada com o contexto de energia, certo? E aí a energia ela pode ser utilizada em diversas situações e que pode gerar aí diversas interpretações. Mas de maneira geral, a energia ele é um potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. Ou seja, se eu estou movimentando algo ou aquecendo algo, eu estou ali gerando ou gastando energia. Então a energia é tudo aquilo, toda aquela ação ou trabalho que nós ou os objetos, né, realizam ali para gerar a energia, ok? Tudo isso envolve o trabalho. Agora vamos falar um pouco sobre oxirredução. Ele é um processo químico na qual a espécie ela vai perder elétrons. Isso é muito importante, pois às vezes vocês acabam confundindo muito o contexto da oxirredução com o da redução. A oxirredução é uma espécie que vai perder elétrons durante aquela reação química. Ela faz parte das reações de oxirredução e está acompanhada da redução. São reações que acontecem de maneira paralela, certo? Ou seja, enquanto uma substância ela vai perder elétrons, a outra ela vai ganhar. E aí eu coloquei para vocês dois exemplos. Nós temos o zinco, que ao se oxidar vai gerar zinco 2+, e 2 elétrons. Mesma coisa com a oxidação do ferro, onde vai gerar ferro 2+, mais 2 elétrons, certo? Esse primeiro exemplo, ele é conhecido como pilha de Daniel. E o segundo exemplo, ele pode ser chamado de oxidação do ferro. Deu para entender o que seria a oxirredução? É aquela parte da reação redox onde eu vou perder elétrons. Eu preciso que isso fique bastante claro, porque vai impactar em todo o mecanismo de redox. Você precisa ter isso bem claro na sua mente, certo? Redução. Como eu falei para vocês, a oxidação eu vou perder elétrons. Já na redução, há o ganho de elétrons. É o processo químico no qual uma substância ela vai ganhar elétrons durante uma reação. Isso sempre vai acontecer de maneira paralela com a oxidação, certo? Uma vez que, como eu já falei, uma espécie vai perder e a outra espécie vai ganhar. E aí no slide tem um exemplo para vocês. Cobre 2+, que ganha 2 elétrons, formando cobre. Nesse caso, o cobre metálico ele vai se depositar no eletrodo e essa reação ela ocorre no cátodo da pilha. Deu para entender? E aí, falando sobre pilha, não tem como ignorar pilhas e baterias quando falamos de eletroquímica, uma vez que esses são os principais componentes que estão inseridos aí em todas os nossos aparatos do dia a dia, como por exemplo celular, carro, moto, notebook, enfim, muitas coisas ao nosso redor carregam pilhas e baterias na sua composição. E aí, pilhas e baterias são dispositivos eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica por meio de oxirredução espontânea. Ou seja, você compra a pilha, coloca ela no controle da TV, por exemplo, e ela por si só, de maneira espontânea, vai gerar energia para aquele aparelho, certo? Ou seja, esse processo ele ocorre de maneira inata, ele ocorre de maneira espontânea, beleza? E aí, o que vai diferenciar, além de fisicamente pilhas e baterias, é também a energia que pode ser gerada por ela. Nós sabemos que a pilha possui uma quantidade específica de energia que é gerada ali e uma bateria, ela possui outra. É por isso que no carro você não usa pilha, você usa uma bateria. E
no controle da TV você usa uma pilha e não uma bateria. Toda essa logística, todo esse cálculo, ele é feito através da necessidade que aquele aparelho tem de receber, né, de gerar ali energia para poder funcionar. Então isso é muito importante fazer essa diferenciação corretamente. Mas aí falando do contexto da pilha. Dentro da pilha existem 2 eletrodos, né, que são imersos em soluções condutoras, que nós chamamos de eletrólitos. No ânodo ocorre a oxidação, ou seja, a liberação desses elétrons, e no cátodo vai ocorrer a redução, ou seja, o recebimento desses elétrons. Esses elétrons eles vão percorrer um circuito externo, e aí nesse momento é gerado a corrente elétrica, e os íons vão se deslocando do eletrólito para manter ali o equilíbrio das cargas. Então é dessa maneira que uma pilha ela funciona. Eu tenho o ânodo e tenho o cátodo, e esses elétrons eles vão fazer esse transporte de energia, fazendo com que a pilha ela funcione. A gente vai falar um pouco mais à frente o porquê que as pilhas param de funcionar, mas de maneira geral elas se estabelecem dessa maneira. O mecanismo de funcionamento delas é assim. Isso de maneira geral, certo? Para pilhas de maneira genérica. Quando falamos de pilha, na eletroquímica, não é possível ignorar o conceito de pilha de Daniell, certo? Esse cara, ele foi um cientista muito importante para o desenvolvimento da eletroquímica, uma vez que ele apresentou um mecanismo de funcionamento de uma pilha, certo? Ele, nesse caso, conseguiu transformar energia química em energia elétrica, também por meio de uma reação de oxirredução espontânea. E o que aconteceu é que ele conseguiu isso com os eletrólitos metálicos inseridos em soluções químicas iônicas, certo? Então ele pegou 2 béqueres, colocou soluções iônicas, criou uma ponte salina que fazia a transferência desses elétrons, conseguindo assim gerar energia. Eu sei que talvez esteja um pouco difícil de visualizar, e é por isso que eu vou mostrar já para vocês como é essa estrutura, né, a representação. Nesse caso da pilha de Daniell, o ânodo que ele usou foi o de zinco, mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. O cátodo que ele utilizou foi o de cobre, certo? Mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Criou uma ponte salina, certo? Que é um tubo em U, né? Que você consegue mergulhar 2 pontas ao mesmo tempo. Ligando essas 2 soluções, né? Possibilitando aí a passagem desses elétrons. E aí, em relação ao circuito externo, o fio metálico, né, ligava os 2 eletrodos e aí por onde passava esses elétrons. Então é dessa maneira que vocês estão vendo que funciona a pilha de Daniell. Eu tenho uma ponte salina que está ligando o meu ânodo de zinco, que está imerso em uma solução de sulfato de zinco, certo? Esse é o meu polo negativo, onde vai ocorrer a minha oxidação. E do outro lado eu tenho cobre metálico, né, que está agindo ali como meu cátodo, sendo o meu polo positivo, onde vai ocorrer a redução. Então, no momento que eu tenho esse transporte de elétrons, eu consigo capturar esse elétron que possui eletricidade e gerar aí luz, como nesse caso aí a lâmpada ela consegue ser acesa nesse processo. Então, é basicamente assim que funciona a pilha de Daniell, e eu preciso que você saiba sobre isso porque é muito cobrado quando se fala de pilhas e baterias, esse conceito da pilha de Daniell, ok? Agora falar um pouco sobre as baterias, certo? Nas baterias eu vou ter o ânodo, que vai ser o meu polo negativo, onde vai ocorrer a oxidação e eu também vou perder elétrons. Eu vou ter o meu cátodo,
que é o meu polo positivo, onde ocorre a redução e, consequentemente, o ganho de elétrons. Até o momento, a gente está conseguindo entender que alguns conceitos que são aplicados a pilhas também podem ser utilizados em relação às baterias. Lembrando que a oxidação ela sempre vai perder elétrons e a redução ela sempre vai ganhar, seja o contexto de pilha, seja o contexto de baterias, certo? O eletrólito, nesse caso, ele é o meio que permite a movimentação, né, entre os íons, e também existe um separador que impede o contato direto, né, entre esses eletrodos, evitando aí curtos-circuitos. Ou seja, na bateria a gente já precisa ter um separador para que haja um controle de transferência de energia, certo? Vamos agora comparar pilhas e baterias. A estrutura da pilha possui uma célula eletroquímica. Já na bateria, nós temos várias células eletroquímicas. É por isso que uma bateria, muitas das vezes, dura mais do que uma pilha, porque ali eu tenho várias células. A tensão de uma pilha ela é considerada baixa, em contrapartida, a tensão de uma bateria é considerada alta. E eu tinha no início falado para vocês o porquê que no carro nós utilizamos bateria e não pilha. Porque no carro eu preciso de uma tensão alta. Imagina que é preciso toda uma força, toda uma energia para aquele carro com aquele peso que às vezes carregam até 5 pessoas, né? E tem carros que carregam até mais. Precisa se movimentar. Então a minha tensão ela precisa ser alta porque eu preciso ali de força, eu preciso de energia alta, certo? As pilhas, como a gente já vem discutindo, elas possuem uma menor capacidade, né, de energia, e as baterias elas possuem uma maior capacidade. As pilhas geralmente elas não são recarregáveis, ou seja, você compra a pilha para colocar no controle da TV, quando aquele controle para de funcionar, você descarta aquela pilha e precisa comprar uma nova. Já as baterias elas geralmente são recarregáveis, né? Quem aqui nunca escutou alguém falar, a bateria do meu carro arriou, ou seja, aquela bateria ela precisa receber uma carga para que o carro ele volte a funcionar. Imagina só se as baterias do carro ou da moto não fossem recarregáveis. Quantos carros e quantas motos não seriam descartados com muita facilidade, né? Então é nesse caso que a bateria ela é mais interessante para um carro e uma moto do que uma pilha, ok? Então, basicamente, de maneira geral, essa é a comparação entre a pilha e a bateria. Vamos falar agora sobre uma raiz da eletroquímica, ou seja, um conceito e um conhecimento que está inserido dentro do contexto da eletroquímica, que é a eletrólise, certo? A eletrólise ela é um processo eletroquímico não espontâneo, certo? No qual se utiliza a corrente elétrica externa para forçar uma reação de oxidação e redução em uma célula eletrolítica. Ou seja, nós não estamos mais falando de uma reação espontânea, nós estamos falando de uma reação que não é espontânea, ok? E aí existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise igneia ou fundida e a eletrólise aquosa. A eletrólise igneia, ela ocorre em substâncias iônicas fundidas sem a presença da água, certo? E o exemplo comum é a eletrólise do NaCl fundido, produzindo aí sólido metálico e gás cloro. Já a eletrólise aquosa, ela é realizada em soluções aquosas, né? O próprio termo ali já está indicando como que ela funciona. E aí, além dos íons, né, H+ e OH-, a água ela também participa, né? Uma vez que os íons H+ e OH- estão inseridos. E aí vai depender da facilidade dessa descarga, certo? E um exemplo é a eletrólise da salmoura, ou seja, do NaCl, né, do sal, em água.
que aí vai resultar em hidróxido de sódio, hidrogênio molecular e cloro molecular, certo? H2 e Cl2, respectivamente. Então, dentro da eletrólise, que é uma solução, que é uma reação não espontânea, nós temos esses dois tipos: eletrólise igneia ou fundida e eletrólise aquosa, ok? Estamos aqui falando de conceitos. E aí, como que nós conseguimos comparar a eletrólise com as pilhas? É importante nesse momento que você comece a tentar linkar esses conceitos uns aos outros, porque geralmente as questões do Enem, ela vem fazendo isso. Ela pega um conceito daquela mesma área e ela coloca de frente com outro conceito também daquela área e que você precisa, de certa maneira, entender o que existe de similar entre esses conceitos e o que não se aplica de maneira paralela. Ou seja, é importante você saber comparar os conceitos daquela área. Porque assim você, ao acertar a questão, está mostrando para o Enem que você sabe falar tanto de um assunto quanto de outro. É por isso que você vai acabar pontuando mais. Características da eletrólise. O processo ele não é espontâneo, como eu acabei de falar para vocês. Ou seja, exige uma energia elétrica externa. Já as pilhas, que são as células galvânicas, são processos espontâneos, certo? Ou seja, vai gerar energia elétrica a partir da energia química, ok? A direção da energia, no caso da eletrólise, ela transforma energia elétrica em energia química. Já nas pilhas, eu tenho energia química sendo transformada em energia elétrica. É o oposto. Imagina que uma questão do Enem ela acabe indicando para você uma alternativa correta, aquela que fala que a pilha ela gera energia, ela utiliza energia elétrica para transformar em energia química. Você erraria a questão, porque na verdade não é isso que acontece. Isso acontece na eletrólise. Por isso que é importante você saber comparar e, consequentemente, diferenciar esses conceitos. Aplicação. A eletrólise ela é aplicada na eletrodeposição, na extração, no refino, na produção, enfim, em vários contextos industriais. E as pilhas elas são aplicadas na geração de energia em meios portáteis, ok? Eletroquímica e meio ambiente. A eletroquímica ela é um aliado importante na sustentabilidade, principalmente no tratamento de água e efluentes, no tratamento de contaminantes. Porém, existem alguns desafios ambientais, como, por exemplo, a alta geração de lixo eletrônico, o que vai deixar tanto o solo quanto a água com contaminantes tóxicos, que aí vai impactar na vida daqueles seres vivos, como plantas, micro-organismos, enfim, os animais que ali precisam daquele habitat, e o que vai acarretar inúmeros impactos ambientais. Então, na eletroquímica existem essas duas vertentes, a vertente que trata e, infelizmente, aquela vertente que polui. Eu acredito que é possível que, com o tempo, a gente vai desenvolvendo cada vez mais processos oxidativos que minimizem esses danos que o ser humano causa ao meio ambiente em relação a esse contexto, como também tantos outros, mas falando da eletroquímica. A eletroquímica ela tem diversas aplicações, aplicação industrial, no tratamento de água e efluentes e também na produção de energias renováveis e energias verdes. A eletroquímica ela é um grande aliado para o que nós chamamos de química verde, ou processos eco-friendly, processos que são amigos da natureza. Então é isso, esse primeiro bloco a gente falou um pouco da teoria sobre a eletroquímica e daqui a pouco nós voltamos para responder algumas questões de eletroquímica, então eu espero você. Bem-vindos de volta à nossa aula de eletroquímica e agora, nesse segundo bloco, nós vamos responder algumas questões do Enem
que eu acredito que venham aparecer novamente no Enem em 2025, mas que talvez aí com outros conceitos, com algumas diferenças, mas que tratem aí do mesmo contexto químico. Essa questão que está aparecendo para vocês, ela foi aplicada no Enem 2017 e ela diz o seguinte: a eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado abaixo. E aí, existe a representação dessa célula, né? No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é... E aí, vamos tentar... Deixa eu ver se eu consigo aqui apontar com laser onde que está esse produto secundário, certo? Ele está aqui, ó. Então, a questão, ela quer que você diga que produto secundário é esse daqui. E aí, quais são as alternativas? Vapor de água, oxigênio molecular, hipoclorito de sódio, hidrogênio molecular ou cloreto de hidrogênio, certo? E aí, a gente acabou de falar sobre isso na eletrólise aquosa, certo? Que é possível gerar ali algumas coisinhas moleculares, e eu vou dar um tempinho para você pensar, tentar relembrar quais são essas moléculazinhas que podem ser geradas ali na eletrólise aquosa. A gente tinha falado que um dos exemplos era a eletrólise da salmoura, do NaCl, né, em meio aquoso. Ia gerar hidróxido de sódio, alguma coisinha molecular e outra coisinha molecular. A outra coisinha molecular já está sendo aqui, ó, representada. Ou seja, o meu produto secundário é a minha outra possibilidade que eu acabei de falar para vocês. E aí, seria vapor de água, oxigênio molecular, hipoclorito de sódio, hidrogênio molecular ou cloreto de hidrogênio. Vamos ver a alternativa correta. Hidrogênio molecular. Eu vou voltar para vocês, só para mostrar rapidinho, onde é que estava esse conceito. Olha aqui, ó. Hidrogênio molecular, ou H2, certo? Então, de fato, a gente tinha falado sobre isso, ok? Próxima questão, Enem 2021. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Ou seja, eu tenho um compartimento que eu revisto com metal de sacrifício para que ele se oxide e não o tanque, de maneira geral. Tá dando para entender como é que funciona esses tanques de armazenamento? Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício para proteger um tanque de gasolina. Esse metal deve ser mais reativo do que o ferro, para que, ao entrar em contato com o tanque, ele sofra oxidação de maneira preferencial, ou seja, ele que vai ser sacrificado e não o ferro, evitando assim a corrosão do ferro. Considerando que o ferro possui um potencial de eletrodo padrão de menos 0,44 volts e que o metal de sacrifício escolhido possui um potencial de eletrodo padrão de 0,76 volts, é correto afirmar que, preste atenção, o potencial do ferro é menos 0,44 volts e o metal de sacrifício é 0,76 volts. Tendo em vista esses dois potenciais, é correto afirmar o quê? A. O metal de sacrifício escolhido é mais reativo do que o ferro. B. O metal de sacrifício
escolhido é menos reativo do que o ferro. C, o ferro é mais reativo que o metal de sacrifício escolhido. D, o ferro possui o mesmo grau de reatividade que o metal de sacrifício escolhido. Ou E, o ferro não pode ser protegido por um metal de sacrifício. A alternativa E você não pode nem considerar, uma vez que o enunciado está dizendo que é possível aplicar um metal de sacrifício para proteger o ferro do tanque. Então é como se a alternativa E ela estivesse negando toda a questão. Então seria um grande risco para você acabar marcando essa alternativa, né? Lembre-se que no Enem você precisa excluir as alternativas que você acredita que não fazem parte daquele contexto, para que você acabe aplicando um filtro que possibilite uma alternativa mais plausível, né, que faça mais sentido ali para aquela questão. Lembrando que, às vezes, acontece das 5 alternativas parecerem estar certas, e é por isso que você precisa desenvolver essa sagacidade nesse sentido para eliminar questões que já não fazem sentido ou que estão ali indo de encontro com o que o enunciado está propondo, certo? E aí, voltando para a questão, você precisa se atentar a esses números que aparecem aqui, certo? Porque eles que estarão sendo comparados aí nessa questão. O menos 0,44 volts e o 0,76 volts. O menos 0,44 é do ferro e o 0,76 é do meu metal de sacrifício. Comparando esses dois valores, eu posso afirmar o quê? Vamos ver a resposta? O metal de sacrifício escolhido, ele é mais reativo do que o ferro. E ele precisa ser mais reativo porque ele precisa de fato oxidar, e não o ferro. Lembre-se que ele está sendo sacrificado. Ou seja, se eles tivessem um potencial parecido, ambos iriam oxidar de maneira paralela. Ou se o metal de sacrifício tivesse um potencial menor, ele não protegeria o ferro, fazendo com que o ferro oxidasse de qualquer maneira, certo? Próxima questão. Essa questão é do Enem de 2021. A pilha de Daniel é um dispositivo eletroquímico que converte energia química em energia elétrica. Ela é composta por 2 semicélulas, uma de zinco e outra de cobre, conectadas por um fio condutor e uma ponte salina. Isso aqui a gente estudou no primeiro bloco, na parte teórica, né? Muito bem. Na semicélula de zinco, ocorre a oxidação do zinco, certo? Zinco sendo transformado em zinco 2+, liberando 2 elétrons, enquanto na semicélula de cobre ocorre a redução do íon cobre. Eu tenho cobre 2+, recebendo aí 2 elétrons, se transformando em cobre, ok? Considerando que o potencial de eletrodo padrão para a reação de oxidação do zinco é menos 0,76 volts e para a reação de redução do cobre é mais 0,34 volts, a força eletromotriz, ou seja, FEM ou FEM, da pilha de Daniel muitas das vezes os alunos acabam se assustando em química, porque quando a gente se depara com os números, acredita que vai precisar fazer um cálculo gigantesco, uma coisa de outro mundo, quer logo aplicar um log ali para resolver, mas não é nada disso. Essa questão ela vai envolver um cálculo, sim, mas um cálculo que a gente aprende na educação básica. Ali, quando a gente está aprendendo a ler, a gente aprende a fazer esse cálculo. E às vezes isso passa despercebido e você acredita que existe uma fórmula ali gigantesca e tal, mas não é o que acontece, certo? Nesse caso, você só precisa saber qual a fórmula para calcular a força eletromotriz, ou FEM, né? E essa fórmula ela vai envolver uma equaçãozinha básica, né? Uma operação básica que é a subtração, onde você vai ter
o cátodo menos o ânodo, ou seja, o potencial do cátodo menos o ânodo. Você vai pegar o mais 0,34 menos 0,76. E aí, fazendo o cálculo, a gente descobre que a alternativa correta é 1,10 volts ou 1,1 volts. Ok? Então perceba que pode parecer que vem aí uma questão gigantesca, um cálculo gigantesco, mas na verdade é uma subtração. Você só precisa saber que para calcular a força eletromotriz eu preciso do potencial do cátodo menos o potencial ali do meu ânodo. Ok? Deu para entender? Vamos agora para a nossa próxima e última questão. Essa questão é do Enem de 2019 e diz o seguinte: grupo de pesquisas em todo o mundo vem buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento dessa bateria de zinco-ar está apresentado na figura abaixo, que é essa figura aqui que eu coloquei para vocês, certo? No funcionamento da bateria, a questão está aí, ó. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é, perceba, como é que essa bateria de zinco-ar ela funciona. O oxigênio atmosférico, ele passa pelo eletrodo poroso, certo? Nesse caso, existe uma membrana separadora, onde essa hidroxila ela vai entrar em contato. Ao entrar em contato com o eletrodo de zinco, eu formo um complexo de zinco com hidróxido, certo? E aí, qual é a espécie química formada? Você está conseguindo entender que existe um caminho onde o oxigênio atmosférico ele entra, ali eu gero hidroxila, essa hidroxila entra em contato com esse eletrodo de zinco e é gerado uma espécie. Que espécie é essa? Quais são as alternativas? H2, gasoso, alternativa A. Alternativa B, oxigênio gasoso. Alternativa C, H2O, né, água líquida. Alternativa D, OH-, né, hidroxila aquosa. Ou alternativa E, o meu complexo de zinco em formato aquoso. Pense bem, se eu estou querendo saber o que está sendo formado, eu não vou levar em consideração o componente que iniciou esse processo, que é o oxigênio atmosférico. Então ele já não seria a nossa resposta. A hidroxila, ela aparece aqui no caminho do processo, mas ela aparece num caminho intermediário, ela não está no final. Eu quero saber o que está sendo formado. E aí, é só você olhar para cá, ó, o complexo que está sendo formado nesse caso, certo? Ou seja, alternativa correta, letra E, o complexo de zinco com o hidróxido. Deu para entender? Às vezes, a questão ela é muito mais visual do que você tentar calcular ou tentar fazer analogias, aí isso pode acabar levando para outro caminho. Então, muitas das vezes, quando as questões de química elas trazem imagens, se apegue a essa imagem, tente entender o que é que essa imagem está querendo dizer. Porque poderia ser que, ao olhar a alternativa B, você achasse que fosse correta porque O2 está presente também na imagem. A hidroxila também está presente na imagem. Então aí a resposta é O2 ou é a hidroxila. Às vezes não. Entenda que o Enem ele vai colocar alternativas para lhe confundir mesmo, porque ele quer saber se você sabe diferenciar e se você sabe entender o processo. Se ele está perguntando algo que está sendo formado, ele quer aquilo que está no final, certo? Se ele perguntasse o componente de partida
ou o componente presente no início da reação seria o O2 atmosférico, o gás oxigênio oriundo da atmosfera. Se ele perguntasse para você qual é ali o composto que está presente de maneira intermediária nesse processo, a resposta seria o OH-, a nossa hidroxila. Mas ele deixou bem claro qual a espécie química formada, ou seja, qual a espécie que eu tenho no final desse processo. Então você precisa saber visualizar e entender como que está sendo esse mecanismo para que você não acabe errando a questão. Lembrando que questões assim são consideradas questões fáceis e você não pode deixar de acertar as questões fáceis e as questões médias da prova do Enem, certo? São questões que você precisa de fato se garantir. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de eletroquímica e nos vemos nas próximas aulas. Até mais! Nosso recomeço de hoje vai ficando por aqui, mas calma que tem muito mais vindo por aí. Então anota na agenda para não perder nada. Dias de segundas e sextas-feiras às 21h15 e aos sábados às 16 horas tem mais Nota 10 para você. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E olha só, para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!